Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a engenharia metalúrgica. E conversaremos para isso com o Flávio Beneducci Neto, que é graduado em Engenharia Metalúrgica pela FEI, mestre e doutor em Engenharia Metalúrgica na USP. É professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais desta mesma universidade. E o Eduardo Nunes, que é graduado em Engenharia Metalúrgica e mestre e doutor em Engenharia pela USP, Engenharia Metalúrgica também. Atualmente é engenheiro metalurgista da General Motors do Brasil. Eu agradeço a presença de vocês. Podemos começar com uma situação engraçada, uma piada, um caso a respeito da profissão. Bom, só tenho uma que eu me lembre. Quando eu era estudante, quase me formando, fomos visitar a Cosipa, agora chamada Uzi Minas Cubatão, e no final da visita conhecemos o alto forno. O alto forno é um forno que se produz ferro, ele tem mais ou menos uns 70 metros de altura, e aí depois da explicação do engenheiro lá da área, um colega meu de turma perguntou: eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Qual é a pergunta? Como é que esse forno se mexe, né? De 70 metros de altura. Aí todo mundo ficou parado, inclusive ele, falou: não, esse forno não se mexe, é impossível. Então essa é a situação engraçada que eu tenho para contar. Mas a ideia dele é que para fazer aço para tirar o aço de dentro, tinha que mexer o forno. Como se vaza uma panela, né, de água, etc, etc. Tem que mexer o forno de 70, 100 metros de altura, né? Muito bom. Isso aí. E virou engenheiro metalurgista? Virou metalurgista e trabalhando na Cosipa. Antiga Cosipa. Muito bem. Então, podemos começar. O que faz um engenheiro metalurgista? Qual é a tarefa principal, ou quais são as tarefas principais? Bom, vou começar, mas o Eduardo pode complementar. Como o nome da profissão diz, ele trabalha com metais, né? Desde a sua extração até o seu processamento. Então, extração significa pegar o minério, transformar em metal, esse metal você pode transformar numa liga e essa liga você vai transformar num produto final, que é uma chapa, um eixo, uma peça, um fio e assim por diante. Então, são produtos quase que intermediários. São raros os produtos metalúrgicos que são produtos finais. Engenheiro metalurgista hoje, eu acredito que, como todas as outras engenharias, está ocorrendo uma integração cada vez maior entre as áreas, né? Por exemplo, trabalho na engenharia de materiais de uma montadora. E lá, nos desenvolvimentos, você tem uma interface com a engenharia mecânica, com a engenharia elétrica. Eu faço muita análise de falha, então, para entender por que o componente falhou, você tem que entender como que funciona o sistema, se é uma peça de motor, por exemplo, como funciona o motor. E aí, para poder direcionar a análise de falha, né? Então, é uma área que hoje você tem que saber um pouco de todas as outras engenharias para poder ter um bom desempenho na área que você atua. Quer dizer que, pelo que você falou, quase sempre a engenharia metalúrgica trabalha na produção de matérias-primas para outros fins, outras empresas, outras indústrias. Com raras exceções. Por exemplo, tem uma exceção, por exemplo, a indústria de fundição, onde eu já trabalhei. A indústria de fundição faz um produto final. Para o bloco 1 do motor, é quase um produto final, é numa fundição. Tá. A única coisa que você faz é remover os excessos daquela peça. A fundação seria o quê? Você pega uma liga metálica... Você funde, você esquenta, derrete, ele né? Derrete. Que eu não gosto de falar derreter, porque derreter não é o termo correto. Você funde. Você funde, põe no molde. E você vaza esse líquido, metal líquido ou liga líquida no molde. Aí deixa resfriar, solidificar, remove o molde de alguma maneira,
E você tem lá a peça pronta. E aí vai para ser colocado outros componentes. Isso, vai colocar componentes cerâmicos, componentes poliméricos, componentes metálicos, e assim, porque é o caso do motor. O motor é o caso mais típico, né? Típico. Quer dizer, ele também trabalha em fundição, aí um produto final. É um produto final. Qual a diferença de siderurgia e metalurgia? São coisas diferentes? A siderurgia ela está dentro da metalurgia. Ela é uma ciência que ela especificamente cuida mais da transformação do minério de ferro em aço ou em ferro fundido. A metalurgia é mais ampla, já é não só do ferro, mas de outros metais também. Mas existe um curso específico de siderurgia ou está dentro da metalurgia? Está dentro da metalurgia. Dentro da metalurgia. Existem disciplinas, dada a importância do ferro na nossa vida, né, é um metal mais importante, existem disciplinas específicas chamadas siderurgia. Tá. E não existem disciplinas tão específicas para os outros metais, porque é uma coisa mais espalhada, tem uma importância econômica menor do que a do ferro. Então, vamos dizer assim, o trabalho profissional está na nossa vida diária. Com certeza, com certeza. Eu diria que sem os metais, nós não conseguiríamos sobreviver neste mundo que nós vivemos hoje. Basta você entrar num carro, né? A quantidade de metal que tem no carro, eu não sei exatamente a porcentagem, diminuiu bastante, né? Mas mesmo assim eu acredito que, pelo menos em peso, seja a grande maioria de um carro, de uma moto, de um trem, de um avião e assim por diante. Existem aplicações onde só pode ir metal. Ou seja, só o metal consegue satisfazer as necessidades de propriedades daquela utilização. Um exemplo típico é o bloco, vou voltar ao bloco do motor. Né? Que pode ser de alumínio. Pode ser de alumínio, pode ser de ferro, mas ou de ferro fundido na realidade. Sim. Mas qual seria o melhor material? Seria um material cerâmico. Por que um material cerâmico? Porque ele resiste a altas temperaturas, ele tem maior resistência à abrasão, né? O atrito do cilindro. Agora, por que não se faz de cerâmica o bloco no motor? Por quê? Primeiro, é caríssimo. Segundo, ele não tem resistência a choques, como tem os metais. Como é que você chegou na engenharia metalúrgica? Você já pensava isso desde o ensino médio? Eu fiz escola técnica mecânica e no meu estágio, eu comecei em 1990, estagiei na Metal Leve, na fundição de pistões de alumínio, e lá eu conheci 2 metalurgistas, engenheiros metalurgistas, que a gente trocava muitas ideias, e aí eu gostei da área e já entrei na FEI para especificamente fazer engenharia metalúrgica. E durante o curso eu acabei me apaixonando aí pela área, realmente é uma área apaixonante para quem conhece, e aí desde então tô aí, já fazem quase 20 anos. E hoje próximo à engenharia de materiais, pelo que eu entendi da sua... Hoje, assim, o meu trabalho na engenharia metalúrgica sempre foi mais focado no desempenho dos metais. O meu primeiro emprego como engenheiro foi na Brasimet. Ela faz tratamento térmicos, então ela pega uma peça e otimiza a propriedade mecânica dela. É uma maneira mais barata de você ter uma peça com uma propriedade mais nobre. Você usa um metal menos nobre e depois otimiza através de tratamentos térmicos. E aí, depois eu fui trabalhar numa empresa de metalurgia do pó, que também tem esse foco muito na engenharia de aplicação. Você projeta uma peça pensando em dar aquela propriedade que ela precisa. Porque hoje, se você dá mais, você está jogando dinheiro fora. Se você dá menos, ela não vai funcionar. Depois, quando eu fui para a GM, na engenharia de materiais, eu sempre trabalho focado em selecionar um material que tem que ser o mais barato possível,
o mais leve possível, porque o carro é dinâmico, então para economizar combustível, CO2, né, poluir menos o ambiente, tem que ser leve e tem que, logicamente, desempenhar aquela função sem falhar. E aí, dentro desse campo, você começa a ter uma mistura de materiais, né? Por exemplo, o bloco de motor de alumínio, ele é mais leve, só que ele não aguenta o calor. Então você faz uma camisa, só ali onde tem o pistão, você faz uma camisa de ferro fundido. Tem pessoas que agora já, para otimizar ainda mais, fazer um revestimento de DLC, por exemplo. Uma camada, uma camada fina de Diamond Like Carbon. É uma de algumas micras, né? Que ele tem a resistência ao atrito alta, né? O desgaste e também a resistência térmica necessária. Então, cada vez mais você vai misturando materiais para poder otimizar a propriedade dele, deixar leve e com um custo mais baixo possível. O que faz este engenheiro numa indústria metalúrgica? Quer dizer, ele fica calculando a liga metálica, qual é o dia a dia dele? Tem várias atribuições, né, engenheiro metalurgista, mas... Ele não fica movendo o forno. Não fica, mas pode também mover, mas pode mover também. Mas o engenheiro metalurgista tem um trabalho muito interessante, porque ele trabalha, como o próprio Eduardo disse, né, desde a questão microscópica, ou seja, como é que você altera microscopicamente as propriedades dos materiais metálicos, até a questão macroscópica, que é a questão de como é que você produz aquele material. Ou como é que você produz da maneira mais eficiente, mais barata e assim por diante. Ou seja, é um trabalho, tem um trabalho muito grande em laboratório também. Ou seja, é um trabalho bastante dinâmico e bastante amplo. Aqui no Brasil, nós temos poucas escolas de metalurgia hoje, né? Então, formam-se por ano algo como 120. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, ou seja, muito pouco. Então, até pouco tempo atrás, né, era quase uma garantia de emprego, tá? Você se formar em engenharia metalúrgica. Pela pouca quantidade de formandos e pela quantidade de empregos que tem por aí. Consequentemente, o que acontece muitas vezes é que esses empregos são ocupados por não metalurgistas. Por exemplo, engenheiros de materiais, por engenheiros mecânicos, engenheiros químicos e assim por diante, pela falta de metalurgistas que tem no mercado. Hoje eu já não sei como é que está, ainda não consegui. Você me mandou uma estatística muito interessante, mas não sei se você percebeu, mas foram contratados 88 metalurgistas no quadrimestre. Quer dizer, é quase o total de formandos no Brasil. No Brasil todo. E isso a gente sente porque os nossos colegas que estão nas empresas, até pouco tempo atrás, me ligavam e falaram assim, você precisa me mandar um aluno. Porque não existe no mercado metalurgista. Eu não sei como é que o Eduardo sentia isso lá na GM, mas era uma coisa impressionante. E muitas vezes se contratavam outros tipos de engenheiros justamente pela falta de metalurgistas no mercado. É verdade. No departamento que eu trabalho, que é dentro da engenharia de materiais, ela é subdividida em várias áreas e eu trabalho na metalurgia. E tinha engenheiros químicos, quer dizer, é difícil de encontrar realmente esse engenheiro no mercado. E a sua divisão é de automóveis? É automóveis. Automóveis. E você fica pesquisando o quê? Hoje tem uma tendência muito forte de você ser cada vez mais competitivo, então reduzir custo. Reduzir custo dentro de uma engenharia de materiais significa você escolher o material adequado para aquela aplicação, o processo de fabricação adequado, processo de otimização de propriedade adequado. E, quer dizer, dentro desse conjunto, o que eu preciso entender? Por exemplo, eu tenho que conhecer os metais e as suas propriedades, eu tenho que conhecer os processos de fabricação. Uma mesma peça ela pode ser fabricada por conformação mecânica, por exemplo, estampagem, pode ser fabricada por fundição, pode ser fabricado por metalurgia do pó, consiste em compactar um pó dentro de uma matriz e depois passar num forno para ele atingir a propriedade. Enfim, diversos processos.
você optar de acordo com a tolerância do material, o tipo de performance que ele vai ter, qual dos processos que ele vai fazer e qual é a liga que vai utilizar, é o que vai definir no final essa escolha para cada item, se o carro vai sair mais barato ou mais caro. E o engenheiro metalúrgico fica no chão da fábrica ou fica em frente ao computador? Nos dois lugares. O que ele faz no chão da fábrica e no computador? O chão da fábrica ele fica controlando o processo de produção, tá? O tempo todo. Se está correto, como é que está saindo o material. Ele é obrigado a acompanhar a qualidade do produto que ele está produzindo, né? E eventualmente fazendo as alterações no processo para corrigir eventuais falhas. Ele pode ficar em frente ao computador também, ou por uma questão de cálculos relativos a, por exemplo, quanto que eu vou colocar de tal elemento naquele forno, qual é a temperatura que eu tenho que fazer o tratamento térmico para que aquele material tenha a melhor propriedade possível, e assim por diante. Eu, por exemplo, estou dedicando minha vida acadêmica para um negócio chamado termodinâmica computacional. Ou seja, eu fico em frente ao computador e faço fazendo um modelo, é isso? Estudando modelo? E trabalho para a empresa também. Ou seja, é um trabalho de computador onde as empresas utilizam no seu dia a dia, principalmente as empresas siderúrgicas. Tá? Então é um trabalho que você pode aplicar industrialmente tranquilamente, ou seja, é um trabalho de metalurgistas sendo aplicado diretamente na indústria, mas é um trabalho de computação, propriamente dito. Existe laboratório em metalurgia? Sim, toda a etapa de fabricação sempre vai ter o laboratório, para você conhecer se aquilo que você está fabricando está de acordo com o que é, porque a propriedade do material, a estrutura dele, a microestrutura, ela que vai definir qual é a propriedade mecânica, o desempenho elétrico ou outro desempenho que a amostra vai ter. Então você tem que estar sempre controlando a microestrutura, a dureza, algumas outras características para saber se ele vai ter o desempenho correto. Então desde a etapa de fabricação, então você está fabricando componentes, você tem que ir retirando a amostra, analisando, olhar o tamanho de grão, por exemplo. O tamanho de grão ele vai conferir tenacidade, resistência a impacto, falando especificamente de um aço. Tem que... Só fazer uma complementação, os metais, né, eles são compostos de grãos. A gente não consegue enxergar isso, só no microscópio. Então, por isso que ele está falando de tamanho de grão. Quanto maior ou menor o tamanho de grão, você tem uma alteração de propriedades. Qualquer tipo de propriedade. Quer dizer, de resistência. Resistência, por exemplo, propriedade magnética, propriedade elétrica, propriedade química, propriedade mecânica e assim por diante. Desculpa. Não, obrigado. E aí depois você vai passar por uma conformação mecânica já para pegar o formato da peça, então você tem essa propriedade que você fez no começo vai alterar, vai influenciar no desempenho de formar a peça. Depois na peça, por exemplo, lá na engenharia de materiais, que a gente é usuário, então a gente checa se a peça está dentro do especificado, uma análise de falha, né, ver se ela está com as propriedades conforme o desenho, está especificado no desenho. Está sempre olhando a oportunidade de melhorar e se a gente usar um outro material. Por exemplo, vou dar um garfo de transmissão. A gente tem garfo de alumínio, de latão, de aço fundido, de aço sinterizado e todos eles fazem a mesma... Que palavra que você usou? Acho que é aço sinterizado. Sinterizado. Não, antes. Vai fazer um garfo. Um garfo de transmissão, que muda a marcha quando uma transmissão manual, você vai mudar a marcha do carro, aí é um garfo que mexe lá o tubo para a relação de engrenagem, né? Ou usar uma primeira marcha, segunda. Então ele pode ser feito de vários materiais por diferentes processos. E cada etapa de fabricação, você tem que ir controlando como que está essa estrutura do aço para ver se ela vai ter o desempenho adequado durante a sua função. Interessante. Onde mais no dia a dia está este trabalho?
Um trabalho muito interessante, que é muito perto do meu trabalho, que é na parte que a gente chama de extração de metais, né? Então, Mas você não é engenheiro de Minas que então, faz? o engenheiro de Minas, ele trabalha até a extração do minério. Aí ele entrega para o metalurgista, Sei. via de regra, né? Tá. Um metalurgista é que tem que pegar aquele material e fazer a sua cozinha, vamos dizer assim, né? Que é seu processo metalúrgico, para extrair o metal daquele minério. Isso chama extração. Extração. Ah, tá. Tá? Porque mais quem tem extração é lá na mina, né? Tirando Tem extração de ferro. minério, mas na verdade é extração do metal. Do metal. Esse processo chama extração. Na hora que você faz a extração do metal, normalmente você produz um metal impuro. Aí você tem que fazer uma purificação desse metal. Vou dar um exemplo muito interessante, que é do nosso dia a dia, né, é muito atual, né, que não é um metal, é um semimetal, mas é um processo metalúrgico, que é a produção de células solares. Então, a matéria-prima é a areia, né, é um nosso minério, né, alguém extrai essa areia, e o metalurgista ele consegue transformar aquela areia em silício. O silício é o chamado semimetal. E todo o processo de purificação, ou quase todo o processo de purificação, hoje em dia é um processo metalúrgico. É a razão pela qual houve a disseminação das células solares no mundo. Porque antigamente o processo de purificação do silício era um processo químico, que era um processo caríssimo. Então, o processo metalúrgico normalmente é um processo muito otimizado, é um processo muito mais barato do que os processos mais sofisticados. Então, hoje é possível a gente ter uma célula solar na nossa casa, de uma certa maneira, por causa do desenvolvimento da purificação metalúrgica do silício, não a purificação química. Que é o mesmo que usa na informática, na computação? Não é. Antigamente era assim. Se produzia o silício eletrônico, né, que é para fazer os chips de computador, e o que sobrava virava célula solar. Então isso era muito caro. Sei. E aí é o químico que você falou. É o processo químico. Tá. Aí tem uns pesquisadores noruegueses e suecos que desenvolveram um processo metalúrgico de purificação do silício, que propiciou a fabricação de células solares muito mais baratas. Esse problema que nós vimos agora aí em Minas com o estouro das reservas de rejeitos, tem a ver com o engenheiro metalúrgico ou com o engenheiro de Minas? Tem a ver com o engenheiro de Minas, mas tem a ver na realidade é justamente na interface entre o engenheiro de Minas e o engenheiro metalurgista. Tá? Ali o que o engenheiro de Minas está entregando para o metalurgista, sobra aquele rejeito, e aquele rejeito aquela lama, né? Aquela lama é colocada lá, né? Que não tem nada de tóxica a princípio. Né? Ela tem um problema ambiental, mas não tem nenhuma toxicidade, não tem metal pesado, não tem mais nada, só tem ferro ali. Às vezes é até bom. Estou brincando, né? Mas estão falando que você pode pegar aquilo ali e fazer tijolos muito com aquela lama, tijolos que muito eu não sei, fortes. Eu acho que não, porque os tijolos são feitos de um material com sílica e alumina, né? Um material silicoluminoso. Pode ter na composição óxido de ferro, né? Mas é muito pouco, muito pouco. Você, na sua prática, como é que um jovem chega na metalurgia? Eu não tive nenhum aluno ainda, a não ser quem faz um curso técnico, que falou, quero ser engenheiro metalúrgico. Né? Como é que ele chega nesta especialidade? De várias maneiras, ou porque conhece por alguma razão, não que tenha feito curso técnico, foi o meu caso. Eu conhecia a metalurgia por causa do meu pai, eu conheci um sujeito lá em Minas Gerais chamado Álvaro Lúcio, e ele era um metalurgista, na verdade. Então, ele me explicou uma série de coisas. Meu pai era fornecedor da Cosipa, então a gente sempre ia para a Cosipa. E me interessou fazer o curso de metalurgia. Agora, tem um jeito que eu considero que é o mais objetivo. O cara coloca lá como opção metalurgia, ele não entra na primeira opção e entra na segunda opção, que é a metalurgia ou materiais, tanto faz.
Mas essa é a maneira mais comum para todas as engenharias, com raríssimas exceções, né? Então, o Brasil, que é um exportador de commodities, né, deveria ter muito mais engenheiros metalúrgicos para agregar valor. Não tenha a menor dúvida, existe um paradoxo, até por aquilo que eu falei há pouco, né, a quantidade de empregos em metalurgia e a quantidade de formandos, existe um paradoxo no Brasil que não existe candidatos a engenheiros metalúrgicos e existe uma demanda muito grande para a metalurgia. Porque o Brasil é um país naturalmente produtor de materiais metálicos, ferro, níquel, manganês, cobre e assim por diante. Bauxita. Alumínio. Alumínio, nós temos um problema. O alumínio ele depende muito da energia elétrica. Sim. Consequentemente, estão todos fugindo do Brasil, porque a energia elétrica no Brasil está num preço absurdo. Tanto é que as que sobrevivem são aquelas que têm energia elétrica própria. Mas mesmo essas estão preferindo parar de produzir e vender energia elétrica. É mais produtivo produzir energia elétrica do que produzir alumínio. E aí volta a vender a bauxita. A bauxita é vendida, porque a bauxita tem outras vendida para quem vai produzir. Quem vai produzir, sim. Pessoal do Oriente Médio. Deixa de agregar valor, né? Sim, enfim, onde tem energia barata. Muito bem. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.